Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Sicredi Ouro Branco depositou a distribuição do resultado na conta corrente e na conta capital. Hoje está comigo o diretor executivo da Sicredi Ouro Branco, RSMG, Francisco Josadil. Bom dia, Francisco, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer a gente poder retornar a esse veículo de comunicação regional aqui, para poder falar então do nosso processo assemblear, de como o Sicredi se conectou com as comunidades, e a gente está aqui à disposição para poder fazer essa conversa então. Francisco, encerrou na semana passada esse processo assemblear do Sicredi, né? Nós reunimos quantos associados nesses encontros que foram em diversas cidades? Muito bem. Nós reunimos mais de 18 mil associados nesses encontros, que foram em 21 cidades, dos vales do Caí, do Vale do Taquari, e mais então uma assembleia com os coordenadores de núcleo, aqui em Teutônia, na Associação da Água. Então foram 22 encontros. Momento muito importante, onde a gente, depois de 2 anos, em função da pandemia, pôde retomar esse modelo de assembleia de forma presencial. E já verificamos que os sócios, as comunidades, estavam também com saudade desse contato humano, desse contato presencial, onde a cooperativa pode ir até a comunidade e falar como está fazendo o cooperativismo de crédito, como está se desenvolvendo, quais são as propostas que a cooperativa leva para distribuir os resultados, porque afinal das contas a cooperativa está falando com os sócios da cooperativa, com os donos do negócio, e que tem a condição de participar de forma efetiva nesse momento, podendo votar, podendo organizar junto, né, com a diretoria da cooperativa, com os colaboradores, qual é que é o melhor caminho para seguir. Me conta como vocês avaliaram esses encontros e também um pouquinho de como foi a dinâmica. Afinal, os gerentes estiveram conosco, convidaram para que o nosso ouvinte participasse desses momentos e falaram que haveriam também algumas surpresas, interação com comunidade. Agora, para quem não foi conferir a Assembleia, tu pode contar para a gente tudo o que aconteceu, né? Claro. Foi um movimento muito bem pensado, muito bem organizado pela cooperativa, iniciando sim por uma estratégia do Sicredi estar na comunidade. A gente chamou esse movimento de Sicredi na comunidade. Então, os gerentes já foram nas rádios anteriormente, fizeram os convites, usamos rede social, usamos nossos contatos diários lá nas agências, para de fato o associado participar desse movimento, porque nós entendemos que uma assembleia é o principal movimento de contato da cooperativa com o seu associado. A gente proporcionou esse movimento um pouco diferente esse ano, para que fosse um movimento que as pessoas se sentissem cada vez melhor, já com uma recepção calorosa. A gente colocou também atrações locais, né? O Sicredi fez contato com cada um dos municípios onde tivesse uma atração local, uma orquestra, um coral, pessoas que pudessem fazer um ambiente mais alegre, né? Então você já chegava com música, já era bem recepcionado, e sim, tinha também uma assembleia, uma prestação de contas e um espaço do Juntos, né? Que é um programa de fidelidade do Sicredi que está em pleno vapor, cada vez mais pessoas se cadastrando, retirando seus brindes, participando das experiências. As cooperativas escolares estavam presentes também, né, comercializando os seus produtos, os seus objetos de trabalho. Então foi um movimento assim bastante completo, e que a cooperativa também prestou contas, né, e também pôde dizer como que está fazendo os seus movimentos, como que está gerando os impactos na comunidade, e muitas vezes contados esses impactos pelos próprios associados nos vídeos que a gente colocou à disposição, e que também nos relatórios que foram entregues, esses vídeos também estão presentes, e os sócios podem verificar o quanto que o Sicredi tem participado na construção dos sonhos e impactado, né, a vida das pessoas e das comunidades. Precisamos falar aqui também dessa questão de números.
Traz pra gente as informações principais desses balanços que foram entregues. Muito bem, né? Na Assembleia a gente também tem um momento, né, de prestação de contas, e a gente prestou contas no sentido trazendo o balanço e trazendo os principais indicadores da cooperativa. A cooperativa no ano de 2022 cresceu mais de 30%. Ou seja, o seu balanço está maior em torno de 31%, 30,8%, vamos ser exatos aqui. E a gente levou essa prestação de contas também trazendo a quantidade de ativos administrados pela cooperativa, nos seus depósitos e na sua carteira de crédito, nos seus financiamentos, nos seus empréstimos. Isso já soma 4,9 bilhões de reais no final do ano de 2022 fechado, e teve um crescimento de quase 25%, dado bem importante. A gente pode comparar com o crescimento da economia do país. A gente pode trazer como referências aqui a inflação em 2022, que ficou em torno de 6%. A gente pode trazer a taxa média dos juros da economia, né, conhecida como Selic, que no ano de 2022 ficou em 12%. A gente pode trazer o PIB, que ficou em torno de 3%, mas a cooperativa cresceu em torno de 30%. Então é um dado bem importante e que demonstra a confiança que o associado tem na cooperativa por realizar as suas movimentações financeiras com ela e por ela poder também retornar, né, os resultados para as comunidades. Mas tem um dado bem importante também, que é o crescimento no número de associados. Cada vez mais pessoas fazem parte da cooperativa. A cooperativa cresceu 11% no ano de 2022 no seu quadro social. Isso são 10 mil associados a mais. É um dado muito importante e que durante a pandemia dobrou o seu crescimento, né, pelo fato do Sicredi de fato estar mais próximo das comunidades, de fato as pessoas entenderem que o Sicredi é uma instituição que está preocupada cada vez mais em entender as necessidades das pessoas, em poder desenvolver as comunidades. Então, esse é um movimento que dobrou de 2020 para 2021 e para 2022. Esse é um dado bem relevante também. Você concorda comigo de que também é um reconhecimento ao modelo cooperativista? Não tenho nem dúvida disso, Bruna. As pessoas reconhecem que o Sicredi tem feito movimentos e tem um papel cada vez mais fundamental nas comunidades onde ele está inserido. E nós, como colaboradores, né, como pessoas que fazem parte desse movimento, sabemos dessa responsabilidade e temos total consciência do papel que o Sicredi tem, e para isso trabalhamos todos os dias lá com pessoas capacitadas. Estamos sempre com um olhar muito forte para o desenvolvimento dos colaboradores, para que cada vez mais pessoas entendam esse movimento e possamos gerar esse impacto positivo, que é a essência do cooperativismo, né? Uma sociedade de pessoas que busca construir desenvolvimento, que busca prosperidade. Então é nisso que a gente está colocando a nossa força no dia a dia, e os resultados estão aí, né? Cada vez mais pessoas entendem esse movimento, e a gente pôde, nesse processo assemblear também, levar uma proposta de distribuição de resultados muito interessante e aprovada em todas as assembleias, com um resultado de 85.106.000, resultado líquido da cooperativa no ano de 2022, um resultado 37% superior ao ano de 2021, né? Isso demonstra que, além dos mais de 10 mil sócios que entram na cooperativa todo ano, já no final de 2022 foram 81 mil sócios que fizeram parte desse movimento todo, e que podem usufruir dos resultados, né, dos benefícios que a cooperativa tem. Então, desses mais de 85 milhões de resultado líquido, a proposta foi levada para a Assembleia numa distribuição de resultados que gerou 27 milhões de resultados, então, devolvidos para a comunidade, né, sendo mais de 8 milhões no capital social, já acreditado no mês de dezembro, 1.130.000 para o Fundo Social, que já está com as inscrições abertas, e logo mais a gente pode falar um pouco mais
sobre isso, e 17.740.000 reais creditados em conta corrente no último dia 6 de abril, logo após a Assembleia de Coordenadores de Delegados. Então, 27 milhões de reais que ficam na comunidade, que ficam na economia local, e cada ano o Sicredi tem aumentado essa distribuição, tem aumentado esse retorno para as comunidades. Esse é um fato importante, porque além das pessoas confiarem cada vez mais na sua cooperativa de crédito, o Sicredi também cada vez tem uma geração de resultados maior, porque tem eficiência também nas suas operações, tem uma diretoria muito bem constituída, tem um conselho de administração, um conselho fiscal, diretoria executiva, tudo isso muito bem organizado, em harmonia, né, e com um quadro de colaboradores muito técnico, né, e em condições de fazer essa gestão, né, e de atender bem o sócio, porque afinal é o sócio que é o dono do negócio e ele merece toda a nossa atenção e todo o nosso cuidado. Sobre essa questão da distribuição dos resultados, ou sobras, como também alguns chamam, não é? Qual é a diferença entre o depósito na conta corrente e na conta capital? Afinal, a gente já está informando o associado para conferir o extrato. Muito bem, é muito bem lembrado, Bruno. O extrato já está à disposição nas agências, é só passar lá na agência e falar com os nossos colaboradores. Eles vão imprimir o extrato da distribuição de resultados e nós vamos poder conversar com o associado da onde vem cada valor que foi creditado, porque quanto mais o associado movimenta os seus recursos com a cooperativa, maior é a distribuição de resultado que ele tem. Então ele vai poder enxergar ali, olha, eu tenho meu seguro com o Sicredi, então além de eu estar com o meu patrimônio segurado, eu ainda ganho uma distribuição de resultado por ter o seguro lá. Eu tenho a minha aplicação, eu tenho o meu crédito, eu uso o meu cartão, então tudo isso o associado vai poder verificar lá. A diferença que nós temos entre a distribuição de resultados na conta corrente e na cota capital é que na cota capital é aquele valor que o associado, quando ele abre a conta na cooperativa, ele se associa. Então ele coloca lá um valor no capital social. Esse valor no capital social, ele é corrigido. A legislação diz que as cooperativas devem corrigir esse capital social anualmente. E a cooperativa então corrigiu ele lá com 8% no ano de 2022, o que gerou então lá mais de 8 milhões de reais. Esse valor é do sócio e ele está lá na cota capital dele. A distribuição em conta corrente, ele cai na conta do sócio e o sócio define o que vai fazer, ele que escolhe. Se ele quiser aplicar, se ele quiser comprar no comércio local, se ele quiser doar, se ele quiser dar para o filho, enfim, está à disposição dele. Na cota capital, ela fica lá retida, né, naquele valor que ele tem como sócio e contra junto lá no patrimônio líquido da cooperativa. Bom, já que estamos falando em retorno para a comunidade, temos que falar do Fundo Social. As inscrições estão abertas? Muito bem. As inscrições estão abertas. São 1.130.000 à disposição das entidades sem fins lucrativos. As inscrições estão abertas até o dia 6 de maio, né, e foram abertas, até o dia 21 de maio, foram abertas no dia 6 de abril, então corrigido aqui, até o dia 21 de maio. Elas podem ser feitas através do site do Sicredi, www.sicrediourobranco.com.br. Fica aqui o convite, né, para as pessoas, para as entidades se organizarem e inscreverem os seus projetos lá. A título de conhecimento, no ano de 2021, foram distribuídos 870 mil reais para o Fundo Social, foram contemplados 179 projetos, olha só, 179 entidades beneficiadas, né, nesses 21 municípios da área de atuação, e desde 2018 o Fundo Social já distribuiu mais de 4 milhões de reais para entidades. Dado interessante também, Bruna, muitos locais que a gente fez as assembleias agora, nesses 21 municípios, né, muitos ginásios, salões que a gente estava, eram de comunidades que tinham sido contempladas já com recursos do Fundo Social. E muitas dessas atrações culturais que estavam lá também, orquestras, corais, enfim, também tinham sido já contemplados com recursos do Fundo Social. Olha que coisa interessante, né? Que dá condição para a comunidade se organizar. Então, vamos aproveitar esse momento. E também é importante falar,
dos nossos coordenadores de núcleo, né? Pessoas que representam os associados de acordo com cada localidade, e esses coordenadores de núcleo têm um papel relevante durante o ano já, né, de poder serem os porta-vozes dos sócios em relação às demandas que cada localidade tem, mas também junto ao Fundo Social, porque eles agora, depois de fechado, né, esse prazo de inscrição, eles também definem quais são os projetos que serão contemplados com esses recursos, né? Então os coordenadores têm esse papel também, essa responsabilidade, porque são pessoas que conhecem as comunidades, que sabem os anseios, sabem que as entidades que são necessárias, né, e que podem receber esses recursos. Então isso vai acontecer a partir do mês de junho, né, depois de fechadas as inscrições, os nossos coordenadores estarão se reunindo para verificar quais os projetos serão contemplados também. Por isso, os coordenadores também têm uma assembleia diferenciada, um momento diferente das demais cidades que receberam a assembleia. Perfeito, né? Depois de realizado todo esse movimento nos 21 municípios, a gente faz um fechamento, levando o voto daquelas assembleias, e a gente chama de voto delegado, onde os coordenadores de núcleo, né, que são os delegados de núcleo, levam os votos daquela assembleia para a assembleia final, que é a assembleia de delegados, que aconteceu então na semana passada aqui na Associação da Água. Nós tivemos mais de 320 pessoas participando desse movimento. A gente também pôde falar sobre o movimento do capitalismo consciente com o Thomas Eck Schmidt, que é um movimento que o Sicredi, né, está muito próximo, né, das comunidades, então fez muito sentido aí para nós e para os coordenadores de núcleo também. Francisco, pensando no futuro, quais são os objetivos do Sicredi? Muito bem, o ano já começou, né, no dia 1º de janeiro de 2023, nós já estávamos aí com os objetivos para 2023 definidos desde do final do ano de 2022, já estamos com 3 meses fechados, né, já na metade do 4º mês. A cooperativa segue crescendo no seu número de associados, nos seus volumes de negócios também. Já tem um resultado acumulado nos 3 primeiros meses de 35 milhões de reais, um patrimônio líquido que ultrapassa os 435 milhões de reais. Então, uma solidez muito boa da cooperativa. O sócio pode ficar muito tranquilo e continuar realizando as suas movimentações, que a cooperativa está muito bem gerida. E a gente tem aí projetos muito importantes também aí pela frente, já em andamento. Aqui no Rio Grande do Sul, vamos continuar, né, nos 21 municípios da área de atuação, nos aproximando das comunidades, prosperando, escutando o que as comunidades têm para trazer, né, para o Sicredi, e construindo junto essa sociedade que a gente quer cada vez mais próspera, mas também já com um olhar para Minas Gerais. O Sicredi já está com um projeto aprovado, né, desde do ano passado, e já trabalhando em cima dele, e agora já com os nossos 3 gerentes, né, o gerente regional, que é o Márcio Costa, e mais os 2 gerentes das 2 primeiras agências, o Joel e o William, que saíram daqui, né, do nosso quadro de colaboradores do Rio Grande do Sul, e já estão morando lá em Minas Gerais. Nós já estamos com as pessoas lá daquelas localidades do município de Ipatinga também contratadas para iniciarmos então as nossas 2 primeiras agências lá em Minas Gerais, na região do Vale do Aço, e a gente pretende inaugurar essas 2 agências aí até o final da metade, né, desse ano aqui. De repente ali no início de julho, final de junho, a gente já vai estar com 2 agências lá em Ipatinga, então levando o Sicredi também lá para o Vale do Aço em Minas Gerais. Bom, momento dos convites, né? Convidar o associado para conferir, para conhecer a agência. Vocês estão presentes na Paverama Fest, e eu vou aproveitar para parabenizar vocês também, afinal o Sicredi conquistou o Top of Mind RS. Parabéns para todos os envolvidos. Muito bem, muito obrigado. Sim, o Sicredi é cada vez mais lembrado, né, pelas comunidades. Estamos muito presentes nelas, né, de forma bem pontual, apoiando os eventos, né, apoiando sim financeiramente, mas também apoiando na construção, com pessoas envolvidas nas comunidades. E temos sim, né, a Paverama Fest, que teve a abertura oficial ontem, né, mas que abre as portas para as comunidades. Hoje temos também o rodeio, né, lá em Brochir, muito conhecido, que o Sicredi também está junto, está apoiando. Então fica o convite para esses 2 eventos. Fica também o convite para quem nos ouve
e que ainda não é sócio do Sicredi, que vá até uma agência, vá se informar. É um movimento muito legal que o Sicredi tem junto com as comunidades, venha fazer parte também desse movimento. E também é importante a gente dizer que, reforçar aqui que o Fundo Social está com as inscrições abertas e que o Sicredi tem toda a intenção de colocar esses recursos, esse 1.130.000 nas comunidades, com projetos que possam beneficiar essas entidades. A gente fala tanto em cooperativismo por aqui, Francisco, mas para encerrar o nosso bate-papo hoje, vou pedir para ti falar para o nosso ouvinte por que é importante que ele se envolva com uma cooperativa, que ele seja um cooperativado. Muito bem. As cooperativas têm na sua essência uma construção conjunta. Esse é o primeiro ponto. As pessoas que fazem parte desse movimento, elas participam diretamente da construção e participam diretamente também dos resultados. Os resultados são distribuídos e ficam na comunidade. As pessoas que ainda não são sócias, elas acabam recebendo também esse resultado indiretamente no desenvolvimento local. Veja bem, a gente está agora falando aqui do Fundo Social, é um exemplo importante. Ele vai beneficiar muitas entidades. E essas entidades vão beneficiar muitas pessoas, sejam elas sócias do Sicredi ou não sócias do Sicredi. Mas a gente também pode pensar que quanto mais sócios uma cooperativa de crédito tiver, maior a alocação de recursos que essas pessoas vão fazer nessa cooperativa, maior a administração de recursos e maior a condição dessas comunidades se desenvolverem. Porque o recurso que está dentro do Sicredi, ele permanece naquela comunidade. O recurso que é depositado numa poupança no Sicredi, ele serve para fazer o custeio de lavoura daquela localidade onde o recurso foi depositado, ele serve para fazer o capital de giro daquela empresa onde o recurso foi depositado, e tudo isso muito bem gerido retorna resultados para a comunidade em forma de distribuição de resultado, em forma de juros ao capital social ou em forma também de fundo social. Então é uma roda viva, a gente pode dizer que o recurso que circula dentro do Sicredi, ele se recicla e fica na comunidade e todo mundo se beneficia. Então está aí um bom motivo, para que mais pessoas façam parte desse movimento aí, que é uma construção conjunta que traz prosperidade. Francisco, muito obrigada pela participação no programa hoje. Um bom final de semana. Valeu, muito obrigado. Agradeço o convite. A gente está sempre à disposição.